Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde ao público presente, boa tarde à imprensa. Eu subo a tribuna, presidente, para fazer uma fala, eu vou dividir ela aqui em dois momentos. Uma primeira fala eu quero fazer em relação à questão da saúde no nosso município. Esse jornal aqui está circulando, o Vale do Paraupeba, eu tenho certeza que todo mundo deve ter visto, porque é um jornal que circula na cidade, é um jornal antigo, é um jornal que já tem uma certa... circula há muito tempo no município, na região metropolitana. Trouxe uma matéria falando da questão do hospital que seria construído no Teresópolis. E aí eu lembrei do secretário de saúde, aqui, há uns meses atrás, nessa casa, dizendo que a prefeitura iria trabalhar para a construção do hospital do Teresópolis. E que pediu mais 6 meses de prazo para poder, o governo federal já estava perdendo o prazo dos 70 milhões, pediu mais 6 meses de prazo para poder ajustar algumas questões técnicas que tinham dado problemas e tudo, e esperou a poeira baixar, e com a maior falta de respeito, o que é comum nesse governo de Betim, deixaram perder 70 milhões de reais que seriam gastos na saúde do povo de Betim. Aí eu me pergunto, aonde esse governo vai parar? Aliás, aonde esse desgoverno municipal vai parar? Eu costumo dizer o seguinte, onde tem um governo do PSDB, que tem uma imprensa minimamente independente, o governo não suporta alguns meses da imprensa apontando os erros e os problemas que tem nesse tipo de governo. Olha o Aécio Neves, o Aécio ganhou a imprensa nacional, ele foi destruído em poucos dias, porque aqui em Minas Gerais ele segura a imprensa e cala toda a imprensa mineira. A imprensa nacional não deu conta de calar e de pagar, e está lá sangrando, vai terminar a eleição em 3º ou 4º lugar. E assim também em Betim, foi a imprensa começar a mostrar que esse governo começou, a população de Betim começou a conhecer o que de fato é esse governo. São 70 milhões de reais que a prefeitura deixou embora, isso é uma falta de respeito. A população de Betim precisa saber disso. A população de Betim precisa saber disso, é uma falta de respeito com a população mais carente dessa cidade, com a região do Teresópolis, com a região do PTB, do Imbiruçu, do Alterosas, que se beneficiariam muito com esse hospital. Então eu registro aqui a minha indignação, registro aqui o meu descontentamento com a falta de compromisso do atual governo, do secretário de saúde Mauro Reis e do prefeito Carlyle Pedrosa com a população mais humilde dessa cidade. Espero que ele sofra nas urnas agora, dia 5 de outubro, para ele sentir o que ele está fazendo com a população de Betim. Eu quero encerrar aqui a minha fala fazendo uma segunda fala muito importante, que eu quero pedir a reflexão. Eu deixei para falar aqui porque eu esperei que a gente teria uma convivência minimamente harmoniosa entre algumas candidaturas. Isso tem acontecido, mas se eu não falar isso aqui, eu não vou estar bem com a minha consciência, vou estar bem comigo mesmo, com o que eu penso. A legislação eleitoral fala o seguinte: é proibido pagar propaganda em carro para colocar adesivo, pagar placa para colocar na casa e pagar boca de urna. A legislação eleitoral fala isso. Aqui em Betim virou uma terra sem lei. Quem quiser colocar adesivo em carro é só pedir 30 litros de gasolina para alguns candidatos aí, que ele recebe o adesivo no carro dele. E aí, o que eu recebo de gente no meu comitê é 10, 20 por dia, que encosta o carro lá e fala assim: põe adesivo no meu carro aí. Aí eu falo: perfeitamente, está aqui o Citrua, vamos colocar lá. Mas com quem que eu pego a gasolina? Eu falo: não, aqui não tem gasolina não. Ah, mas fulano de tal tem. Falei: mesmo? Então vai lá no fulano de tal, ué. Primeiro, tem uma falta de discernimento nas pessoas, porque todo mundo fala que político é corrupto, mas vai lá e aceita a gasolina do cara para poder colocar o adesivo no carro. E aí, o político que tem coragem de fazer isso, ele é mais corrupto ainda. Porque se ele faz isso antes de ser eleito, se ele oferece 30 litros de gasolina, não estou falando que tem ninguém santo não, viu? Eu já ouvi alguém falando, né, que está achando que ele é santo, não estou falando que eu sou santo não. Estou falando que eu sou santo não. Eu estou dizendo que esse tipo de deslealdade não pode acontecer.
Isso é deslealdade. E aí, eu estou falando aqui na tribuna, para não falar que eu fui desleal. Eu estou falando aqui na tribuna, para não falar que eu fui desleal. Adesivo sendo pago com gasolina. Eu tive uma placa minha arrancada de uma casa, que eu gravei o depoimento da pessoa falando por que ela tirou a placa. Eu estou pedindo aqui publicamente que recuem nessa ação de pedir para tirar a placa, para pagar e tirar citru, porque eu vou agir juridicamente falando. Vereador, dá umas boas, vereador. Muito obrigado.